Olá, que bom que você está novamente aqui comigo. No vídeo passado eu perguntei se você sabia o que era morte. Dentre as várias definições da morte, nós diríamos que a morte é uma mudança de estado, do estado material para o estado espiritual. É como se nós nos transferíssemos para um país totalmente diferente do nosso, uma realidade nova, mas nós continuamos a ser quem nós éramos na essência. Isso quer dizer que o fenômeno da morte não causa nenhum milagre de transformação da personalidade. Nós continuaremos a ter as virtudes, os defeitos, a ser quem nós éramos. É apenas perdemos o corpo de carne, essa vestimenta que é o instrumento aqui na Terra e que não está mais servindo para nós atuarmos no mundo material. Nós somos compostos por três elementos: o espírito, que é uma inteligência, uma centelha, o corpo de carne, esse corpo grosseiro que nós conhecemos tão bem, e existe um corpo intermediário que é chamado de perispírito. O perispírito é o corpo do espírito. Essa palavra perispírito surgiu na doutrina espírita baseada no perisperma, que é a polpa do fruto. Ele serve para unir a centelha, que é tão etérea, com o corpo orgânico. Esse perispírito, quando nós desencarnarmos, ele permanecerá conosco, porque ele é que dá a forma ao espírito. É através dele que nós haveremos de identificar aqueles nossos parentes, os nossos amigos que conviveram conosco aqui na Terra. Fazendo uma analogia, nós diríamos assim: o caroço do fruto é o espírito, a polpa corresponde ao perispírito e o corpo de carne é semelhante à casca. Algumas pessoas não sabem, mas morrer é diferente de desencarnar. A morte ocorre quando cessam as funções orgânicas, quando o coração para de bater. O corpo ali paralisou, morreu. Desencarnar significa que o perispírito se desprendeu do corpo de carne. A desencarnação ela só acontece completamente quando nenhum átomo do perispírito está mais ligado a nenhuma molécula do corpo de carne. Mas é bom que se diga o seguinte: nenhuma desencarnação é igual a outra. Todas as desencarnações são específicas, são particulares. Porque o fator mais preponderante para que haja essa desencarnação, esse desligamento do perispírito do corpo de carne, é a evolução. Quanto mais evoluída moralmente a pessoa for, esse desprendimento vai ocorrer de forma mais natural, de forma espontânea. Aliás, quando nós falamos em evolução, essa palavra permeia todos os conhecimentos, todos os estudos e todos os estágios da nossa vida como encarnado e como desencarnado. Ela é que norteia o que vai acontecer na nossa vida ou não. Naquelas pessoas em que elas são muito materializadas, são dependentes assim dos vícios, da matéria, tem muito apego ao corpo, a desencarnação vai ocorrer mais lentamente, com dificuldade.
é como se ela enfrentasse as convulsões. Muitas vezes o espírito quer se desprender do corpo de carne, mas criou laços tão profundos com o corpo que fica difícil de rompê-los. Outras vezes, pelo corpo já não ter mais função vital, a pessoa quer se desprender e não consegue. E outros que ainda permanecem querendo reanimar aquele corpo de carne. Quando a pessoa vai desencarnar por um processo de morte natural, ou por velhice, uma doença prolongada, nós já temos uma outra forma de desencarnação. Nós trazemos conosco, ao reencarnarmos, uma cota de fluido vital. Fluido vital é o fluido que dá vida, que garante a nossa permanência aqui no planeta em um corpo de carne. Ele é semelhante ao querosene que nós colocamos na lamparina e que quando a chama vai se processando, ele vai sendo consumido, até que um dia acaba, um momento acaba aquele combustível e a chama se apaga. Pois nós temos também uma cota de combustível chamada fluido vital. Algumas pessoas, por um processo de exageros, desgastam mais rapidamente esse combustível da vida. Porque esse combustível, essa cota, ela vem dentro de uma perspectiva do plano de quantos anos nós vamos permanecer aqui na matéria. E aí nós podemos desgastá-lo mais rapidamente. Quando a pessoa está velhinha, quando está se desprendendo no processo de morte natural, consequentemente, esse combustível já vai se desgastando e vai afrouxando os laços que unem o perispírito ao corpo de carne, e a pessoa começa a ter flashes da outra vida. Afrouxa o laço e ela vê, estou vendo meu pai, estou vendo minha mãe, meu parente, meu amigo, e as pessoas dizem assim, ela está delirando. Isso não é delírio. Muitas vezes ela está realmente vendo já na dimensão espiritual aqueles que estão ali para recebê-la. Nas mortes violentas ou por acidente, a realidade já é bem diferente dessa que nós falamos agora. O corpo está com toda a sua carga de fluido vital e de repente as funções orgânicas cessam. Mas o perispírito não é desligado bruscamente. Não, o perispírito não tem esses laços cortados, e os laços são desfeitos. Por isso é necessário que essas pessoas passem mais um tempo para haver a total desencarnação, o total desvencilhamento daquele corpo de carne. E é um processo que intermedia, assim, vamos dizer, uma certa perturbação, uma certa dubiedade. Ela olha para o seu corpo espiritual e pensa que é o seu corpo orgânico. Ela não compreende ainda a situação. Até que vai chegar o momento em que ela terá realmente consciência da realidade que já não está mais pertencendo a um corpo orgânico. No caso dos suicidas, a situação é bem mais complexa. A pessoa estava com plena vitalidade e resolveu, por espontânea vontade, pôr termo à sua vida. O corpo cessa as suas funções, mas o espírito permanece ligado ao corpo. Normalmente, esse desligamento pode levar anos para se processar totalmente. Em algumas situações, o perispírito fica ligado ao corpo de carne, presenciando todo o processo da decomposição. Normalmente, é um processo doloroso. No entanto, é bom que se diga, como eu falei anteriormente, que cada morte é uma morte específica. E, portanto, no suicídio tem atenuantes. Nenhum suicida vai ter a mesma situação do outro. São levados, nós não podemos generalizar. No caso daquelas pessoas que estão no avião
e de repente o avião cai, que se chama morte coletiva, nós temos um outro contexto. Aquelas pessoas normalmente estão ali para resgatar uma dívida que contraíram em existências passadas e que essa dívida foi contraída pelo uso de violência. Naquele momento, todos morrem, as funções orgânicas de todos cessam, mas a desencarnação vai ser diferente para cada um. Vai depender da sua maturidade espiritual, da sua evolução. Ela vai perceber logo ou não, outras vão demorar mais um tempo, então cada um vai ter a sua desencarnação diferente. No homem espiritualizado, tudo isso é mais suave, porque durante a vida ele já foi se desprendendo da matéria, foi cultivando os bons hábitos, os bons pensamentos, os valores reais, não tinha mais tanto apego à vida material, à ambição, aos vícios. Consequentemente, mesmo se ele desencarnar em um processo de uma morte sofrida, a sua desencarnação vai se dar de forma mais natural, de forma mais suave, de forma mais tranquila. Em alguns casos, antes mesmo de cessar as funções orgânicas, o espírito já se desprendeu do corpo de carne. Isso é o fruto de uma vivência, é o fruto da evolução, da moralidade, do desprendimento da matéria. Ele vai receber os méritos por ter conseguido isso já enquanto estava aqui no corpo material. Percebemos então que a desencarnação está diretamente ligada à evolução do espírito. Quanto mais evoluído, mais suave será essa desencarnação e menos dolorosa. Aliás, nós todas as noites nós treinamos para a morte. Quando nós dormimos, nós estamos ensaiando a morte. Conhecer tudo isso é importante para que nós identifiquemos que já não fazemos parte de um corpo material quando nós desencarnarmos. Mas o fator marcante, preponderante, é o bem que trazemos conosco, o bem que praticamos, a nossa evolução. Ele é que vai determinar uma desencarnação suave, tranquila ou não. Por isso que a sabedoria popular, mesmo sem ter conhecimento disso, já fala tal vida, tal morte. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso papo e eu convido vocês a estarem comigo novamente no terceiro vídeo, onde nós vamos abordar outros aspectos da morte e espero estar contribuindo para que as coisas se esclareçam e que a morte deixe de ser esse tabu todo, esse temor que nós temos dela. Conto com vocês no próximo vídeo.